de uma quantidade de sacarose estimada pela sacarimetria em questões de segundos, só o tempo da luz passar. E através do cromatógrafo eu tenho que esperar talvez uns 10 minutos. Então essa rapidez fez com que a sacarimetria ou sacarímetro ele passasse a ser o método oficial do sistema de pagamento de cana, mas que leva consigo toda uma série de interferências de outros compostos que são medidos paralelamente. Eu estou com o Dr. Celso Caldas, uma assumidade no que é açúcar, engenheiro químico, pós-graduado na Colômbia e professor titular do Instituto de Tecnologia de Alagoas. É um prazer estar com o senhor aqui. Olha, o prazer é todo meu e espero que esse nosso bate-papo alcance os nossos objetivos. Na verdade, a gente não só quebrar paradigmas, mas a gente poder trazer conhecimento para uma área técnica, né, com os nossos ouvintes que são do sucroenergético e que às vezes não tem um canal de referência para trocar e para escutar pessoas, consultores tão consolidados igual você. Sim, realmente. E essa área nossa de química analítica é uma área que precisa evoluir mais, não a nível de novos equipamentos, mas da própria utilização dessas novas tecnologias no setor, nas fábricas de açúcar, nas fábricas de etanol. Então, eu acho que talvez o que nós precisamos fazer é utilizar essas metodologias precisas, seletivas, nos nossos laboratórios. Bom, pegando esse gancho, Dr. Celso, o senhor está falando de metodologia e eu sei que o senhor trabalha, obviamente, com cromatografia, né? Que é desses métodos, vamos falar assim, de análise. Mas me explica, o que é melhor? O que vocês mais utilizam nas usinas? O que realmente o senhor fala, olha, isso funciona? A grande questão é a seguinte, nós utilizamos nas usinas uma metodologia que ela é muito rápida e essa rapidez de obter o resultado fez com que essa metodologia, que é a sacarimetria, ela ficasse consolidada. Mas a sacarimetria, ela é uma tecnologia ou é um método analítico que ele é perfeitamente indicado para o produto final, para o açúcar pronto. Mas ela é uma metodologia falha para outros materiais, principalmente para a cana, ou para o caldo da cana. Então é nesse cenário que a gente precisa buscar uma tecnologia ou um método analítico que seja seletivo, preciso e que possa dar com maior segurança, com maior certeza, a quantidade de açúcar que nós estamos recebendo na indústria. Então, o que faz com que essa tecnologia não esteja ainda em todas as unidades? Primeiro, o custo. Obviamente, um cromatógrafo ele tem um custo muito mais alto do que um sacarímetro. E isso pesa muito, né? Mas talvez que ainda seja mais impactante é o tempo de resposta. Porque eu consigo ter um resultado de uma quantidade de sacarose estimada pela sacarimetria em questões de segundos, só o tempo da luz passar. E através do cromatógrafo eu tenho que esperar talvez uns 10 minutos. Então essa rapidez fez com que a sacarimetria ou sacarímetro ele passasse a ser o método oficial do sistema de pagamento de cana, mas que leva consigo toda uma série de interferências de outros compostos que são medidos paralelamente. Nossa, mas aí o senhor também está
E não indo contra, mas tem uma briga aí muito grande, né? Com Secana e também das empresas, né? Cada um pende para um lado. E aí, mas felizmente a química analítica, ela é um espetáculo. E aí, por isso que eu me apaixonei pela química analítica. É a minha disciplina lá no Instituto Federal. Aí nós temos uma saída, que por sinal foi uma saída que foi discutida aqui nesse seminário, nesse congresso da STAB aqui em Pernambuco. Nós temos uma terceira técnica analítica chamada NIR, ou espectrofotometria de infravermelho próximo. Essa tem a rapidez da sacarimetria, mas ela é uma técnica secundária. Então, se você me perguntar, Celso, você tendo o poder de decidir, de se fosse escolha, a sua usina, o que você usaria? Pois é, agora sim. Na minha usina, então, eu colocaria o NIR, que é a espectroscopia de infravermelho próximo, calibrado com a cromatografia. Então, nós estaríamos atrelando a precisão e a seletividade da cromatografia à rapidez da leitura do NIR. E aí eu tinha, em segundos, toda a concentração dos meus açúcares medidos de maneira totalmente seletiva. O que seria isso sem a interferência de um açúcar no outro? Então nós teríamos uma medição de sacarose, glicose e frutose com a precisão da cromatografia e a rapidez da sacarimetria. Nossa, perfeito. E olhe, desculpe me interromper. Imagina. Isso não é utopia, porque já temos algumas unidades, não para efeito de pagamento de cana, porque isso envolve todo um sistema de Canatec, de Consecana. E tá para ser liberado isso? Olha, aqui vai começar uns estudos, tentar conscientizar as partes envolvidas, que seriam os produtores de açúcar, os fornecedores de cana, tentar convencê-los disso, fazer todo um trabalho de testes, de calibração, de programas interlaboratoriais, intra e interlaboratoriais, e tentar colocar isso como uma metodologia oficial e aí definitivamente se pagar a cana por uma tecnologia que a gente sabe que está medindo corretamente os açúcares entrados. E olha só, vamos sair fora do sistema de pagamento de cana ou da precificação da tonelada e vamos falar agora das nossas indústrias, através de uma técnica como essa, você poder, com muita assertividade, você dizer, olha, eu estou recebendo esta quantidade de açúcar, eu produzi essa quantidade de açúcar e de álcool, então a minha recuperação, a recuperação do meu parque industrial, a atuação da minha equipe de profissionais é tantos por cento. Aí nós estaríamos conhecendo as reais capacidades de produção de açúcar e de etanol nas indústrias. Tirar o máximo de eficiência. E o que eu acho legal é que o senhor, como estudioso, como pesquisador, o senhor é imparcial. Sim. É um consultor imparcial, isso é muito legal e eu acho que isso cria uma credibilidade e confiança muito grande nos seus clientes. Eu acho que, bom, estou esse ano já fazendo 43 anos que concluí engenharia, né? E aí vieram todos os cursos de pós-graduação e depois até o pós-doutoramento lá na Colômbia. Então, esses anos todos, essa experiência atrelada à parte acadêmica, me dá essa condição bem imparcial. E eu sempre olhando, não para, ou tendenciando, uma recomendação analítica para o lado de fornecedor ou do produtor. Na verdade, o que eu acabei de dizer na minha palestra, acho que como mensagem de encerramento, e até levei para um lado um pouco pessoal, falando das escolhas, né? Cheguei a comentar sobre as escolhas, porque ao acordar você escolheu vir com essa roupa, você escolheu os seus adornos. Então, nós vivemos de escolhas. E isso tem que a gente
raciocinar na escolha da sua atuação profissional. A sua reputação, é seu legado, Pois né? é. Então, eu falei que, olha, nós estamos aqui porque nós escolhemos trabalhar nesse setor. Eu poderia ter escolhido a advocacia ou a medicina, mas eu escolhi esse setor. Então, eu tenho que me fazer toda a minha dedicação profissional para contribuir com o setor. E a minha contribuição para o setor que eu escolhi trabalhar e atuar, e sobreviver, obviamente, é o setor da cana. Então eu tenho uma obrigação de recomendar técnicas analíticas que meçam com segurança aquilo que nós estamos desejando conhecer, independente se vai ser bom ou ruim. Então nisso tudo, acabei de dizer ali, olha, nós como químicos analíticos, nós temos que lutar na divulgação, no convencimento, de dizer, temos que usar essa metodologia. Agora, o valor da tonelada de cana, aí é uma questão que já está no outro segmento, no outro cenário. Entram os economistas, entram tantas outras variáveis ali, as especificações de produto na Bolsa de Açúcar de Nova York, ou seja, o etanol na bomba de combustível. Então envolve outras coisas, que já não é parte nossa. A nossa parte é a parte de você dizer, olha, vamos usar essa metodologia, porque essa metodologia aqui vai me dar com assertividade, com segurança, com confiabilidade, o resultado que eu estou desejando. Então essa é sempre a mensagem que eu tento deixar. E uma pergunta agora, como o senhor é um palestrante internacional, né, fez todo o seu pós-doc fora, qual que é a diferença entre, por exemplo, uma indústria da Colômbia, que praticamente moe o ano inteiro, de uma indústria do Brasil, que eu sei que o senhor não só trabalha com o Nordeste, mas com o Brasil inteiro? Olha, eu vou te falar porque também por uma das escolhas minhas. Quando eu me formei, logo que voltei para Maceió, eu me formei aqui, voltei para Maceió e comecei a trabalhar na Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool. E logo depois eu fui para a Austrália para entender um pouco essa questão de cana-de-açúcar, conhecer a colheita mecanizada, que no Brasil ainda pouco se falava, isso já com a preocupação da qualidade da matéria-prima, se vinha muita palha com a máquina ou não, se o corte manual era mais indicado ou não, enfim. E aí passaram todos esses anos e cheguei ao momento de pessoalmente dizer, olha, eu vou fazer meu pós-doutorado. E uns amigos diziam, vai para a Austrália, você não gostou tanto, você não aprendeu tanto. E aí eu falei, não, eu não vou para a Austrália, eu vou para a Colômbia. Foi um impacto, muita gente tentou entender. E aí, respondendo a sua pergunta, o que tem lá, né, nessas usinas que a gente vê, eles agregam mais valor do que nós. Então, se você chega numa usina da Colômbia, eles não só focam na produção de açúcar e etanol. Aí do bagaço eles tentam tirar alguma coisa, na fermentação eles já pensam em outra coisa, na própria produção de etanol, vamos tirar que seja esse éster, que tem um mercado no éster ali. Então eu entendo que nós estamos, até pela nossa dimensão territorial, nós somos o maior produtor de cana do mundo, disparadamente. Então, eu acho que nós brasileiros, o setor da cana-de-açúcar do Brasil, ele, por ser o maior de todos, né, a gente está muito mais voltado para a produção. Escala. Escala. E os outros, você vê, a Colômbia tem, na época que eu estive lá, 14 usinas. Então, essas 14 usinas, elas têm que lutar, suar para render. Né? Mesmo tendo uma safra anual, pela condição geográfica da Colômbia, mas eles lutam, eles tentam agregar valor àquilo ali.
para viabilizar. E nós já, pela própria volume de produção, pela escala de produção que nós temos, aí isso já está viabilizado, a gente esquece um pouco, não se preocupa tanto em agregar valor. Mas isso é uma Nossa, opinião muito pessoal, né? Não, mas eu creio que faz muito sentido, Sim. né? Essa questão do coproduto. Eu acho que essa questão de preços no mercado agora, toda queda, por exemplo, isso é bom também, porque faz a gente se mexer. Sim. Porque aí o usineiro, ele fala assim, puxa, agora eu preciso melhorar a minha eficiência, então eu preciso investir em automação, eu preciso fazer isso, eu preciso mexer na geração, Pois é. e todos o biogás que seja. Sim. Então eu também acho que é muito positivo a crise, porque gera para a gente novas oportunidades. Você Então, busca novos mercados, você agrega valor em tudo que seja. Um exemplo disso, muito recente, que por sinal aconteceu no meu estado, em Alagoas, né? É o álcool de segunda geração. A Alagoas foi pioneira numa grande fábrica de etanol de não foi arroçadinho? Não. Foi atrelada a Caeté. A Caeté. Mas chamava-se Granbil. A Granbil, verdade. Então, veja só, o bagaço, ele serviu para a produção de etanol. Não foi adiante porque, também uma opinião muito pessoal, o bagaço, ele compete ali, o etanol competindo com a geração de energia, é uma luta meio desigual pelo preço da energia, né, de cogerar. Mas, enfim, isso foi agregar valor, né? Você pegar a própria biodigestão anaeróbia, esse biogás, biometano, você agrega valor, você pega subprodutos e você processa e leva para um produto de um potencial financeiro altíssimo, que é o gás. Enfim, a Colômbia, por isso que eu fui para lá. E respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a diferença é que nós buscamos muito a escala de produção, e esses países, eles, por serem menores, eles procuram agregar valor. Muito legal. Obrigada pela sua opinião. Que é isso. Eu que agradeço. Um prazer. E estaremos juntos na STAB, em Maceió, que vai ser um grande evento também, dia 10 de julho? De 7 a 10 de julho. 7 a 10. Lá no Centro de Convenções. E vai ser um prazer contar com você, com sua equipe toda, e fazer do nosso evento um sucesso, como está sendo esse também. Com certeza. Olha, muito obrigado. Obrigada, doutor E até Celso. Maceió, então. Com certeza.